Olá, boa noite. Estou aqui esperando o Cristiano entrar. Hoje a gente vai falar sobre masculinidade tóxica. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Oi, Cris. Olá, olá! Boa noite, Boa noite, querido. Cíntia! Tudo bom? Tudo ótimo. E você, como é que tá? Estamos bem aqui, Que bom. preparados para falar sobre esse assunto? Yes! Vamos que vamos. Boa noite para todo Yes! mundo que acompanha a gente aí. Oi, Renê. Oi, Catarine. Tem um André pessoal. também está nos vendo aí, Cris. Ah, que legal, que legal. Todos muito Legal, né? bem-vindos. Todos muito bem-vindos. E a gente está entrando num período ali de concorrência, né? Um monte de live acontecendo nesse momento. Não é? Olha aí, tá vendo? Muito Vamos ver se legal. a gente. Vamos ver se o nosso assunto vai ser interessante. Vamos lá, né? Eu acho que Olha atual ele lá. é. Muito, né? Muito. Muito. Cris, enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos dar umas dicas, umas sugestões de filmes que de repente eles podem assistir Legal. para se aprofundar nisso. Eu Boa. marquei algumas aqui. Vamos lá. Tem um documentário muito legal na Netflix, né? A Máscara em que Você Vive, que Sim. é um documentário assim, eu diria um pouco duro, pesado, mas é um documentário legal. Ah, O maravilhoso. Silêncio dos Homens, Silêncio dos você me Homens, indicou, brasileiro. brasileiro. Ele Precisamos tá. falar sobre os homens também, né? Uhum. E tem diversos artigos. Você hoje me mandou um livro. Qual Sim, foi? o machismo invisível. Machismo Fantástico. Invisível. Tem um Isso outro filme aí. também, Eu Não Sou um Homem Fácil. Também é paulada. Esse eu Homem ainda não vi. Vou Fácil. anotar aqui a Netflix. sugestão. Tá no Netflix. Não sou um homem fácil? Ou eu Eu não, sou um homem? eu não sou um homem fácil. Não vou dar spoiler, não, mas é sensacional. Então, para os meus amigos que estão chegando e não conhecem o Cristiano de Paula, só vou dar uma dica. Ele é pai de 4 meninos. Então, é um homem aí que está na batalha de educar e formar 4 homens. Eu costumo Né? dizer que a minha responsabilidade com os homens é 4 vezes, né? É levada à quarta potência. Então, eu tenho que discutir sobre masculinidade, é o meu trabalho sobre masculinidade. Ó, tem um pessoal show de bola aí Show acompanhando. de Ah, bola, que muito bom ter bom. você aí. Sejam todos bem-vindos. Ó, que legal, hein? Ruth, bem-vinda. Muito Já bom conhece o mesmo. Cris. Vocês, vamos que Conhece vamos. o Cris de outros movimentos, né, Ruth? Ô, Cris, a gente não pode falar do empoderamento feminino sem a gente curar os homens, né? Concordo, concordo. Vai ficar, vai ficar difícil. Então, Sim. para começar, vou trazer uma fala desse documentário aí, A Máscara em que Você Vive, Aham. que é um documentário que inicia, né? O documentário que é o John Herman, ele é um ex-jogador de futebol americano e é técnico agora, né? E ele diz o seguinte, vou ler aqui a fala dele. Minha memória mais antiga é do meu pai me levando ao porão da minha mãe, levantando as mãos e me ensinando a dar golpes e socos. Foi lá que ele me disse as palavras: seja homem, pare de chorar, não se emocione. Se você vai ser um homem no mundo, é bom aprender a dominar e a controlar as pessoas e as situações. E ainda ele diz: isso me deu uma vergonha tremenda. Saí de lá com lágrimas nos olhos, achando que eu não era um homem bastante.
Ele fala também que foi uma das frases mais destrutivas e que essa é uma das frases mais destrutivas da nossa cultura. Seja homem. Então, minha primeira questão, Cristiano, para você é: o que é ser homem? É uma das questões aí, é a questão de US$ 1 milhão, né? Quando eu assisti a Máscara que Vive Você, A Máscara que Você Vive, né, numa tradução livre, eu assisti também com os meus filhos, os dois maiores, Vinícius e Lucas, Vinícius de 13 anos e Lucas de 10 anos. E eu fiz essa pergunta para eles, porque é uma pergunta que eu faço quando eu falo sobre esse tema para o público masculino. E eu já faço isso há quase 8 anos, né? Um pouco mais de 8 anos. E a gente nunca conseguiu chegar a uma resposta pronta, uma resposta acabada. Porque a gente começa a tentar mapear o universo masculino e toda vez que eu tento mapear o universo masculino, eu encontro sempre, atrelado à identidade masculina, componentes de violência, componentes de agressão, componentes de uma construção do macho alfa, que tem que se sobrepor a alguém ou a alguma coisa, né? Ou alguém ou a alguma situação. Então, essa construção de masculino que foi sendo introjetada culturalmente em grande parte das culturas, né? Principalmente culturas ocidentais, a ideia de masculino vem sempre atrelada a algumas características ou personalismos de uma ideia de agressão, de violência ou de uso abusivo de álcool e drogas. Então, se você está numa roda de amigos e você senta e está todo mundo bebendo, eles vão te convidar para beber. E se você diz que não, automaticamente a fala mas por que você não vai beber? Você não é homem? Né? Como se a identidade masculina tivesse atrelada ao fato de beber. Ou você vai deixar esse cara falar isso de você? Você tem que tomar uma atitude. Você é homem ou você não é homem? Então, sempre atrelada a ideia de que essa identidade masculina ou ser homem está atrelado a fazer alguma coisa contra alguém ou alguma situação, a se sobrepor de alguma forma. E quando você não faz isso, você automaticamente se atrela a uma identidade não masculina. É uma identidade de não ser homem. E isso traz muito sofrimento para o masculino. Quando a gente olha... Parece que tem uma caixinha, né? Tem a caixinha do que é ser homem. E o que não está naquela caixinha, ou é mulherzinha, né? Ou é gay. Isso é tão forte, Cíntia, tão forte, que com os meus filhos eu tive que fazer uma desconstrução disso. Porque mesmo tendo todo um cuidado de construção de um masculino diferente, ou diferenciado daquela ideia, dessa caixa que tem que ser atrelada a uma violência, a um comportamento agressivo, a uma fala agressiva, e eu venho tentando desconstruir isso em mim também, ainda assim, uma determinada vez no almoço, o meu filho, Lucas, falou, ele é jogador de futebol, joga futebol, faz, né, escolinha, e aí ele falou, porque a Marta estava em evidência, e era a Copa do Mundo para as mulheres. E aí o meu filho falou assim, mas a Marta não joga melhor que o Neymar. Aí eu mostrei um vídeo de uma mulher jogando muito futebol e driblando um time inteiro de homens. E eu falei, e agora, filho, como é que você explica isso? Mas aí ele não conseguia explicar. E essa necessidade de se sobrepor ao feminino, ela está muito atrelada. Ela está muito enrustida em nós. E a gente precisa, na verdade, se libertar disso. Porque essa ideia, ela é uma ideia que traz muito sofrimento. E isso não trouxe nenhuma descoberta para o masculino. Muito pelo contrário, isso distanciou o homem da própria identidade que ele precisa construir sobre quem ele é. Então, eu não consigo te perguntar o que é ser homem, mas eu consigo te dizer o que não é ser homem. E não é ser homem ser violento. Isso não é atrelado a uma identidade masculina. Não é ser homem conquistar muitas mulheres. Não é ser homem ser macho alfa, ser viril, ser dominador. Isso não é ser homem. Mesmo porque se a gente
atrelasse isso a um comportamento, e aqueles homens que não têm esse comportamento? Como é que ficaria? Né? Parece que essa questão do masculino, ela está muito atrelada a conquistas sexuais, né? Exato, exato, Então, assim, concordo. eu estava até vendo um vídeo de uma figura, acho que ele era dono de uma boate no Rio de Janeiro, muito famoso e tal, né? E ele fazendo assim gestos obscenos e dizendo: mulher gosta disso, assim, tem que ser, o cara tem que ser o foda, né? Então, assim, parece que a masculinidade está muito ligada a isso. E o cara que não é isso, né? E o cara que não é o garanhão, ele não é um homem, né? Exato. Quando eu assisti esse documentário, The Mask Living, né, A Máscara em Você, eu assisti com os meninos, com o Vini e o Lucas, né, e os outros pequenos, eles estavam aí na casa, de vez em quando vinham na sala. E aí eu ia parando o documentário para ir discutindo com eles, porque o documentário é todo legendado, então eu ia lendo para eles, ia conversando com eles, dialogando com eles, alguns pontos, algumas construções. E aí tem um ponto de parada, a gente está deglutindo ainda o documentário, não assisti ele todo, porque a gente está deglutindo ele devagar, porque ele remexe muito, ele traz muitas memórias da nossa infância sobre o que significa ser homem. E eles também começaram a sentir isso. Então, a gente olha, a nossa geração é a geração que conseguiu o abraço do pai. Mas a geração do meu pai não conseguiu isso, e a geração do pai do meu pai, meu avô também não conseguiu isso. Então, isso é novidade no universo masculino. E isso ainda estava muito atrelado, como você disse, à sexualidade. Quando eu terminei uma palestra sobre esse tema, no final da palestra, um homem chegou para mim e perguntou se podia abraçar o filho dele. E aí eu perguntei, mas qual a idade do seu filho? Eu falei, pode, mas qual a idade do seu filho? 5 anos. Eu falei assim, claro que pode. Qual é o teu receio? Eu tenho medo que ele vire gay. Então, a ideia ainda atrelada à afetividade, à sexualidade. E aí, quando ele abraçou o filho, na semana seguinte ele veio e falou que foi libertador para ele abraçar o filho. Foi conseguir, inclusive, abraçar a própria criança abandonada dele, de olhar para a história dele e não permitir que o filho começasse a viver uma história de abandono do pai que ele viveu. Então, eu penso que talvez um dos carros-chefes para a construção desse novo masculino, né, seja o paterno. Talvez o paterno traga para o masculino essa conversa, esse diálogo e essa discussão sobre o que significa ser homem. Quer dizer, a própria questão do cuidado, né? As mulheres, vocês mulheres estão anos-luz à nossa frente sobre a questão do cuidado. Vocês fazem isso de olhos fechados e nós temos que fazer isso quase que forçando uma natureza, muito entre aspas, né, que foi construída no social, da ideia de que o homem não pode cuidar, de que o homem não pode ser amoroso, de que o homem não pode ser cuidador, de que o homem não pode cuidar do próprio filho, cuidar da esposa. Sabe? Ele tem que ser o chefe de família e o provedor. Exato, né? Essa estrutura hierárquica, que o pai está distante do filho e a mãe é a grande interlocutora dessa relação, é a grande responsável dessa relação dar certo ou não, dos filhos darem certo na vida ou não, de serem bons estudantes ou não, bons profissionais ou não, recai apenas sobre a mulher, sobre a mãe. E o pai é apenas um provedor, é alguém que traz o alimento, a despensa, e a responsabilidade dele é tão somente essa. E isso está mudando, ainda bem que está mudando, né? E aí, quando chegou nessa parte, né, que ele faz essa discussão do documentário, eu olhei para os meus filhos, foi muito doído, assim, confesso para você que foi muito doído. Eu olhei para os meus filhos e falei, quero fazer uma história diferente com vocês, que talvez seja uma história que eu nem conheço, nem sei por onde começar, mas eu quero pelo menos tentar acertar essa história, de trazer para vocês um pai que a grande parte da população, grande parte dos homens não tem, né? Quando a gente olha a população carcerária no país, 95% não tem pai presente. Os meninos, a relação dos meninos com os pais é uma relação distante.
Mas por que tem que ser distante? Quando a gente fala de masculinidade tóxica, é muito curioso, porque muita gente me questiona, masculinidade tóxica? Que termo mais feminista. Eu acho o máximo isso, né? Que é a oportunidade que a gente tem de conversar. Mas o que significa? Como que você se sente como homem? Você se sente bem como homem? Eu me sinto. Você consegue chorar? Você consegue dizer para alguém da sua confiança que dói? Você consegue, em algum momento, dizer que não suporta mais? Você consegue descansar? Você consegue não ser agressivo? Enfim. É porque parece que o termo masculinidade tóxica está se referindo apenas àquilo que o homem faz contra a mulher e não percebe que é o adoecimento dele que faz com que as atitudes sejam consequências desse adoecimento, né? Dessa pressão exercida, assim. O menino em desenvolvimento, ele não pode, até uma certa idade, a gente vê que ele expressa emoção, mas a partir de uma certa idade, assim, engole o choro, homem não chora, né? Vai mostrar que é fraco. Se você ficar chorando na escola, todo mundo vai achar que você é mulherzinha. Então, assim, é uma negação das emoções, dos sentimentos. E é E isso interessante deve ser... É interessante o termo mulherzinha, porque o termo mulherzinha é para se referir a alguém fraco, né? É curioso isso, né? E a gente vai repetindo isso sem perceber o significado disso, né? Ou você é gay, né? Como se isso fosse um xingamento. E aí é a origem do homofobismo, né? Exato. Eu perguntei para os meus filhos, assim, se alguém falar para você que você é gay, como que você reage? O Vinícius, mais velho, olhou para ele e falou, e qual é o problema se eu for gay? Eu falei, nossa, é muito maduro isso, filho. Isso é muito maduro. Porque a grande parte dos homens de mais de 40 anos não conseguem lidar com isso. Não conseguem. Porque estão atrelados à ideia de que essa masculinidade ela é intocável. Quando, na verdade, os homens estão se matando 4 vezes mais que as mulheres porque não conseguem lidar com suas frustrações, com seus sentimentos, com seus medos. E aí, quando a gente fala de masculinidade tóxica, principalmente para homens, eles se sentem ameaçados. Quando, na verdade, deveriam se sentir protegidos. Opa, vamos conversar sobre isso aí. Isso é interessante, quero saber sobre. Eu quero falar sobre isso. E terem um espaço de conversar, né? A broderagem, né? Serem brothers um do outro e poder falar dos seus sentimentos e de como isso os atinge, né? Exato. Porque o que a gente vê de consequência e aí tem mulher machista também, né? Enfim, a nossa cultura, ela quase que nos empurra para isso, para esse pensamento. E aí a única linguagem que o homem tem é a linguagem da agressividade. Né? Exatamente. E como consequência, a violência psicológica, né? Quando muitas vezes eu sou o homem e eu sei o que é melhor para você, a infantilização dessa mulher como decorrência, né, dessa soberania desse homem. E aí, quando você fala, a gente vê que tem índices alarmantes, assim, por exemplo, eu fui fazer algumas pesquisas e 30% dos homens enfrentam ejaculação precoce e disfunção erétil por questões não fisiológicas, mas por questões emocionais, né? De ter que provar que é homem a todo tempo. Exato. Né? Como se... bem aquilo que o Freud fala, né? O sexo não está na ordem do biológico, né? Então não é porque você tem um pênis você é um homem, ou porque você tem uma vagina você é uma mulher. Né? Isso é uma construção que realmente, né, a gente vai fazendo ao longo do desenvolvimento. Então, assim, não tem causas fisiológicas, mas emocionais. Eu preciso provar todo o tempo que eu sou um homem e que eu sou foda. Né? Essa preocupação o tempo inteiro de se
de se afirmar, na verdade, é esconder uma grande fragilidade, é esconder grandes frustrações, né? A grande parte dos homens que sofrem abuso sexual na infância, eles demoram 20 anos a 30 anos para contar isso para alguém a primeira vez. Porque existe a ideia de que se eu contar, corre-se o risco de me tornar homossexual ou menos homem. Quer dizer, você guardar isso durante 20, 30 anos, porque não existiu uma broderagem suficiente, saudável. Quando a gente vê as mulheres, elas conversam entre si e elas falam umas às outras. Olha, eu não estou muito bem sexualmente, o que você me recomenda? O que você me indica? E aí uma indica para outra. Se você faz isso com um colega, com um homem, com um amigo, né, numa roda de amigos, você não tem espaço para dialogar sobre isso. Você não tem espaço... meu filho de 13 anos, Vinícius, falou ontem: pai, por que as mulheres conseguem falar eu te amo para amiga? Por que os homens não conseguem falar isso? Falei, filho, provavelmente porque existem muitas amarras ainda, muitas dificuldades que os homens não conseguiram ainda, grande parte, suplantar, superar. Falar sobre sentimentos parece tornar o homem fraco, fragilizado. Dizer que ama para outro homem, que não é seu filho e nem seu pai, é um amigo, parece tornar esse homem menor. Quando, na verdade, é isso que o torna homem. É quando ele consegue atingir a capacidade de lidar com os próprios sentimentos. E ele não vai se matar por isso, e ele não vai bater por isso, né? O que eu percebo trabalhando em juizado de violência doméstica é que a grande parte das agressões produzidas por homens são diálogos mal feitos. São falas distorcidas que se tornaram agressões. Então, esse homem precisa de ajuda, ele precisa de amparo, ele precisa de escuta, ele precisa entender que até agora o que ele construiu não é homem, não é ser homem. É, na verdade, a manifestação de um homem totalmente imaturo e totalmente inseguro sobre o que significa ser homem e mais ainda, do que significa ser humano. Eu preciso agredir, preciso bater para reafirmar aquilo que eu não sou. Isso é imaturidade. Isso é muito complicador, né? A Letícia está perguntando se pode fazer perguntas. Pode, Claro. Letícia. Claro. A gente vai tentar, no momento de cegueira aqui, ler todas. Tem uma frase, se você falou a respeito de que existem mulheres machistas, tem uma frase do Catanheda que diz o seguinte: na sociedade machista, todo mundo é machista, incluindo as mulheres. E todos acabam vítima do machismo, incluindo os homens. Quer dizer, o machismo, na verdade, traz uma série de problemas sociais. Não existe nenhum ganho. E aí, quando os homens perceberem que o machismo não traz ganho, nem mesmo para eles, todo mundo vai começar a lutar pelo feminismo, pela busca de igualdade, né? Pela parceria entre os gêneros. E não a tentativa de sobreposição, né? Briga de sexo. Isso é tão demodé, né? Acho que a gente já pode superar essa fase e começar a caminhar junto, né? Penso eu. Diga aí, Letícia, pergunte. Estamos aguardando as perguntas. Vamos lá. Cris, a questão do abuso de álcool e droga por conta dessa masculinidade tóxica. Maravilha. Eu trabalho especificamente com um grupo, né, dentro do juizado de violência doméstica, eu trabalho especificamente com um grupo de homens que fazem uso abusivo de álcool e drogas. E o que acontece? A grande parte dos homens que são encaminhados via processo judicial para esses grupos, eles trazem comumente uma história de vida muito devastadora. Eu lembro bem de um senhor de aproximadamente 47 anos, isso já tem para mais de 5 anos. A gente falava sobre a construção do masculino e identidade masculina, e ele falou que quando ele estava com 8 anos de idade,
O pai e o tio dele, que estavam na cozinha, chamaram ele na cozinha, ele estava no quarto, chamaram ele na cozinha para ele fumar um cigarro de maconha porque ele ia se tornar homem. E aí ele sentou com 8 Como anos um de rito idade, de passagem. como um rito de passagem, aos 8 anos de idade. E aos 47 anos ele não conseguia parar de fumar maconha. Por quê? Porque uma coisa estava atrelada à outra, né? Se eu paro de Aham. fumar, eu deixo de ser quem eu fui inaugurado nesse ritual para ser. Se eu deixo de fumar, eu deixo de ser homem. E ele não conseguia entender por que ele não conseguia parar de fumar. Até que eu consegui esclarecer para ele isso. Ele perceber que não havia necessidade de continuar o uso para se tornar homem ou para se manter homem. E aí é quando ele começa a se desvincular dessa ideia. E a gente está falando da maconha, mas a gente pode falar sobre a violência. A gente pode falar Uhum. sobre o uso de álcool, né? Quantos meninos e Uhum. adolescentes que fazem uso de álcool para se tornarem homens, né? Fazerem o rito de Uhum. passagem, tomar um porre aos 18 anos, porque agora eu vou me tornar homem. Os ritos de passagem masculinos são muito marcados, né? Ô, Cris, a Letícia está perguntando: vocês acham que agora, com tantos debates, artigos, leituras, os homens estão buscando aprender a compreender melhor o machismo? Ou os atravessa também? Ou ainda existe dificuldade de aceitação do tema? Olha, assim, a nível de mundo, a gente já está dialogando sobre isso. Mas no Brasil, a gente ainda está muito para trás. Porque 75% dos homens no Brasil nunca ouviram o termo masculinidade tóxica. Nunca conversaram sobre isso, sobre identidade masculina, o que significa isso, né? Estão vinculados à caixinha e não querem largar essa caixinha por nada. É um receio, um medo muito grande, né? E quando, na verdade, a gente precisa conversar sobre isso. Mas a gente ainda está começando e eu acho que por isso que essas oportunidades que a gente tem de debater sobre isso, conversar sobre isso, é importante, né? É importante para a sociedade e principalmente para os homens e mulheres que a gente converse sobre isso, né? De que as mulheres conversem com os filhos que eles não precisam bater para se tornarem homens, né? O menino chega da escola porque apanhou e o pai fala assim, não, vai lá, resolve seus BO e aí quando chegar em casa a gente conversa. Se você apanhar de novo, vai apanhar em casa. Porque você é meu filho, você é homem. Vai lá e prove que você é homem. Onde que está a prova de que isso é ser homem? E muitas vezes esse processo de aprendizagem do ser homem, né, aquele ciclo vicioso de que vê o pai agredindo a mãe, batendo, né, na mãe, ou fazendo uma violência psicológica, e esse homem, esse menino não consegue sair disso, né? Ele não consegue Sim, vislumbrar algo além da experiência que ele teve sim, em casa, né? sim, sem dúvida. Tem alguns apontamentos aqui que eu achei interessantes, né? A Glaucia coloca o seguinte: a maioria, o maior desafio é a quantidade de mulheres machistas. E eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse diálogo, porque a mulher, ela, na verdade, ela está reproduzindo também uma ideia que o patriarcado foi colocando, foi apresentando, e que muitas mulheres acabaram entendendo como se fossem delas, né? E que não é um discurso eminentemente feminino, ou não é um discurso que nasceu na mulher. Mas esse discurso nasce no patriarcado, culpabiliza a mulher, e aí a mulher, mais uma vez, para reconstruir esse masculino, se culpabiliza novamente. Então, quem tem que fazer a construção desse masculino é o próprio masculino. Quando ele começa a perceber começa a perceber os prejuízos que o machismo está trazendo para si. Mas eu não vejo, ou vejo poucos homens tratando dessa temática. A gente tem hoje no Brasil vários grupos surgindo, né, em vários lugares, e que estão conversando e dialogando sobre o masculino. E eu acho que isso é fundamental. Por um outro lado, o movimento feminista está aí há 100 anos. Há quanto tempo o movimento feminista vem correndo com isso?
E os homens agora que começamos, e não porque somos bonzinhos, não é porque acordamos um dia e percebemos, não, vamos ser bons com as mulheres, com a sociedade e com a gente. Não é isso. Isso é empurrado por um movimento feminista, e é importante que se diga isso, né? Não tem nenhum homem bonzinho que acordou. Assim. Isso é empurrado por um movimento feminista que faz despertar em nós, homens, aqueles que começam a dialogar sobre isso, o número de suicídios masculinos, o número de depressões masculinas que se manifesta de maneira diferente das mulheres. Os homens se tornam agressivos, enquanto as mulheres se isolam. Né? Os homens vão beber, isso é uma característica da depressão, um sintoma da depressão masculina. Os homens vão beber, vão usar droga, vão exagerar no componente pornográfico. Isso é conteúdo da depressão masculina que difere da depressão feminina. Então, são elementos que, se a gente for abrir, a gente vai longe, né? nessa conversa, nessa discussão. Mas é importante que a gente esteja atento para não engolir. E você tocou num assunto interessante, a questão do uso abusivo da pornografia, né? E aí eu tenho uma pergunta, ser homem é gostar de mulher? Porque o que a gente vê muitas vezes, né, e na fala, né, assim, eu gosto de mulher, mas eu gosto, vou falar, só da periquita, né? Você podia ser um homem de periquita. Então, assim, na verdade, não gosta de mulher. Né? Porque, assim, a mulher é chata, a mulher é isso, a mulher fala demais, a mulher é engosa, a mulher... Então, assim, não gosta de mulher. Né? Sim. Na verdade... Eu entendi a sua fala. Entendeu? Sim. Tem um movimento que eu acho muito bacana, que acontece na Espanha, já tem um tempo que acontece, que é o movimento dos homens. É uma espécie de escola... Eu acho que caiu aí a internet do Cris. Travou para todo mundo? Vamos esperar ele voltar aí. Oi, Cris. Voltou? Voltei. Então, é uma escola, um movimento que acontece na Espanha, e que esse movimento ensina os homens a cozinhar, passar, economia doméstica, cuidado com os filhos e cuidados, mercado, essas coisas. Antes deles casarem. Porque a grande parte dos homens que casa, eles não querem necessariamente uma mulher companheira, mas eles querem alguém que cuide deles e cuide das suas coisas e cuide dos seus filhos. A gente fica muito claro esse movimento quando os homens se separam ou quando a mulher morre e o homem se torna viúvo, ele imediatamente procura uma companheira para ajudar ele com os filhos. Né? Quer dizer, desde o pré, o homem vem tendo uma mulher que o cuide. Né? Do pré, na escola, né? Tem a avó, tem a mãe, tem sempre alguém cuidando. E aí, quando a mãe abre mão para que esse menino se torne um homem, case, ela fala para a nora, olha, cuida bem do meu filho, porque eu cuidei dele a vida toda e eu não quero que ele seja mal cuidado. E aí, se o cara aparece com a camisa toda amarrotada, esse cara não tem mulher em casa, né? Se ele não como se ele não pudesse passar a camisa dele, né? Exato, né? Esse menino, ele não tem ninguém que cuide das roupas desse cara, coitado dele, olha, né? Todo descuidado. Mas a própria mulher acaba dizendo isso, né, Cristiano? Quando diz assim, você precisa de uma mulher para cuidar de você. Né? Muitas vezes nós colocamos os homens nessa posição também, aí, né? E esse eu acho que é uma discussão necessária, né? Porque nós homens acabamos acreditando nisso, porque é muito cômodo para nós acreditar nisso, né? Ter alguém que nos cuide é muito cômodo, né? A mãe, sim, a mulher, depois a filha, né? Quando cresce vai cuidar do pai, né? E isso é muito ruim para o desenvolvimento masculino. E é um sobrepeso para a mulher totalmente desnecessário, porque você não está lidando com alguém incapaz. Né? Ou, pelo menos,
não deveria ser uma pessoa incapaz emocionalmente para lidar com as suas próprias questões. Então a gente precisa vencer essa etapa. E eu acho que essas conversas, essas discussões são fundamentais para que a gente perceba que muitas vezes a mulher ela vai se submetendo porque ela tem a ideia, ela se construiu a ideia feminina de que ela nasceu para cuidar. E se ela nasceu para cuidar, então tá tudo certo, né? E aí o homem nasceu para ser cuidado, então, é porque ela vai cuidar de quem? E a gente vê isso, que na verdade isso é reflexo de toda uma construção infantil, de que as meninas brincam de boneca e de casinha e de cozinha, e os homens brincam de explorar o mundo, peteca, bola, né, pipa, papagaio, polícia e ladrão, e nenhuma brincadeira é doméstica. Todas as brincadeiras... Falando nisso, um tempo atrás eu vi numa livraria um livro muito fofinho, e eu fui pegar um livro fofinho. E aí era um livro que ensinava as meninas, né? Era tipo assim, o livro mágico das meninas. Aí o livro mágico das meninas ensinava a bordar, costurar, pregar botão, nananana. Aí tinha o livro mágico dos meninos. Cara, eu queria o livro mágico dos meninos, porque era fazer carrinho de rolemã, não sei o que, estilingue, nanana, entendeu? Então, assim, novamente a gente sendo colocada nessa posição de cuidadora e do lar, né? E o homem fora, né? O homem no mundo. Assim como eram as prescrições para as histéricas, né? Lá atrás, as histéricas iam para uma clínica de repouso, né? Serem cuidadas, alimentadas para engordar, inclusive. E os homens era recomendado o quê? Que eles saíssem, que eles se aventurassem, que eles respirassem ar puro. Então, é sempre colocando a mulher. O homem tem que ter a caixinha dele, mas a mulher tem que ter a casinha dela, né? Como você falou, essa questão impulsionada dessas discussões do homem pelos movimentos feministas, né? Que a gente pode considerar aí estar na quarta onda, sim, né? Como um movimento, assim, até a justiça, né? Eu acho que vem muito disso. Você não cuida da violência contra a mulher se você não cuidar do homem, porque senão vai ser enxugar gelo, fazer uma proteção à mulher, quando você deixa o agressor aí sem cuidados. Né? Então, é importante ter essa... Até porque esse homem, ele vai voltar a constituir família, né? A gente precisa trazer esse homem para a conversa, para o diálogo. Eu tenho muita vontade, Cíntia, muita vontade mesmo, e assim que essa pandemia acabar, que as coisas voltarem a uma certa normalidade, de abrir um grupo masculino. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, e eu já tenho alguns contatos, algumas pessoas que estão interessadas em abrir esse grupo. Né? A gente já tem local, a gente só ia começar, mas aí veio a pandemia, né? E aí mudou todo o cenário internacional, global, e a gente está esperando agora, né, passar essa tempestade para a gente começar a abrir esses círculos de conversa, que também é um círculo de conversas que interessa as mulheres, né? A gente trazer as mulheres também para esse diálogo. Eu acho que a gente cresce, a gente enriquece muito quando a gente dialoga com os diferentes, né? Diferentes nuances. E aí você falou da questão do masculino, precisa ter pênis, né? O homem só gosta da parte sexual feminina, a mulher inteira não. Talvez o diálogo não tenha se estabelecido para alguns homens de uma maneira madura. Talvez os homens, muitos homens não tenham conseguido esse alcance do diálogo, esse alcance da conversa, do trato pessoal, do olhar íntimo, do olhar interno. Talvez a gente precise ampliar essas conversas, esses diálogos. Mas os homens que eu comecei a dialogar sobre isso, eles falam sobre muitas feridas que nunca foram conversadas, de abusos sexuais, de negligências paternas, de violências maternas, e de que ninguém conversou sobre isso, ninguém acolheu essas dores. E essas dores se refletem também em uma violência masculina lá na frente.
E vejam, não estou justificando de forma alguma a violência masculina. Ela precisa ser responsabilizada e tratada no campo judicial. Mas só Uhum. tratado no campo judicial não resolve o problema. A gente, né? E aí, o juizado em Porto Velho, o juizado de violência doméstica, que eu faço parte em Porto Velho, a gente traz esses homens para o grupo, né? A gente faz grupo com eles, eles são obrigados a participar, a gente dialoga com eles. E é muito rico isso, né? E as falas e as histórias que aparecem são histórias riquíssimas, histórias de muita dor, de homens e de Com mulheres. certeza. Então, a gente, né, fazer essa costura, a gente começa a entender por que o cenário urbano é tão violento, né? E se são violentos é porque há uma carga de violência doméstica que muitas vezes perpassa os muros da residência e adentra o ambiente urbano. Não consigo ver de outra forma. A gente vê a violência na escola, a gente vê a violência nos bairros, a gente vê a violência urbana, e aí quando a gente vai para um micro-universo doméstico, a gente vê essa violência também presente no cenário doméstico. E eu acho que a gente precisa dialogar sobre isso, né? A Isabela acabou de entrar. A Isabela é uma das pessoas que dialogam muito sobre a comunicação não violenta. Eu acho que a gente precisa ampliar essa conversa sobre a comunicação não violenta, né? Entre os casais, entre os pais e os filhos, né? Como a gente é violento na nossa fala. A gente precisa equilibrar a nossa fala para ser uma fala respeitosa. E os homens, principalmente, né? Também estão vinculados a isso. Então, olha, a Érica Portugal trouxe uma questão aqui daquele livro Conto da Aia que virou uma série, né? E aí ela fala dessa República de Gileade, que é uma distopia muito real. Porque o que a série traz é a mulher, foi retirado todos os direitos da mulher, né? E ela passa a ser apenas uma reprodutora na sociedade que por questões ambientais e climáticas, enfim, deixaram de ser férteis, né? Por todos os abusos que a gente comete. E aí essas mulheres acabavam sendo inseridas nessa nova sociedade criada por eles para serem reprodutoras, para produzirem filhos para o desenvolvimento. Então, assim, realmente a gente vê que muitas vezes a mulher é colocada nessa situação. Por exemplo, eu não tenho filho e é uma cobrança, né? Sim. A sociedade ela é muito especialista em fazer cobranças sobre qualquer aspecto. Se você não tem filho, vão te cobrar para ter filho. Se você tem um filho, vão te cobrar o segundo filho. Se você tem 2 meninos, vão te cobrar uma menina, ou o inverso, né? Se você tem 2 meninas, vão te cobrar um menino. E depois que você tem 4 filhos, como eu, vão te chamar de louco. Como Ou assim? vão perguntar assim, Cristiano, você está tentando ter uma menina, né? Como assim, né? A ideia é que não, né? Não, né? Tá aí, né? Então, e a pergunta para mim é, e quando você estiver velha, quem vai cuidar de você? Aí a resposta é a clássica, né? O asilo está cheio de pai e mães. Enfim. É a tentativa social de autorregular o indivíduo, né? Eu acho que para a mulher... E mais uma reprodução machista, né? Que a mulher tem que ser mãe. Você foi feita para isso. Exato. Essa semana eu coloquei aquela gravurinha da Branca de Neve em quarentena, sim, com um monte de filho, o príncipe lá no Bem Bom, né? Eu vi. Então, assim, alguém comentou, uma pessoa, eu gosto muito dela, que era que a postura só muda se o príncipe permitir. Se a Branca de Neve permitir, o príncipe fica daquele jeito. Senão, aqui, mas não é uma questão, não é uma questão de permissão, né? A mulher não tem que permitir ou não o homem ser abusador, o homem... Então, assim, o cara só bate porque ela deixa. Né? Como se fosse só uma questão de permissão. O cara abusa dela porque ela deixou. E as questões inconscientes que estão envolvidas em tudo isso, né? A gente não
Ninguém quer ser abusado, ninguém quer ser violentado, ninguém quer, né? Assim, gente... não é uma questão de permissão, vai muito além disso, vai Claro, claro. perpassa por uma construção social, uma questão cultural, de educação, enfim. Sem dúvida. Né? São questões muito complexas. O ser humano traz questões muito complexas e muitas vezes a gente quer responder isso de maneira muito simplista. É uma tentativa de responder, mas não responde no todo, né? Responde algum aspecto desse sujeito, mas essa construção humana é uma construção complexa. E a gente não pode descartar o poder do campo social. A própria ideia, a própria construção do machismo, que é muito difícil de se dissolver, ela é uma construção social que se alimenta e se retroalimenta o tempo inteiro. E em vários movimentos que eu faço, quando eu me percebo, eu estou novamente caindo no comportamento machista, né? Ou eu vejo outros amigos caindo nesse comportamento machista, ou mulheres caindo nesse comportamento machista, mas é um comportamento atávico, é um comportamento secular de muitas gerações, que a gente não consegue quebrar com tanta facilidade, e além do que tem um campo social que alimenta tudo isso. Mas e a Silmara está dizendo... Sim, Cris, desculpa. Não, o fato de a gente parar e conversar sobre isso é valoroso demais. A Silmara está dizendo aqui... Deixa eu ver se é a Silmara que rodou aqui, agora eu perdi, deixa eu ver. A Silmara diz assim, que nós somos culpabilizadas pela violência masculina. É comum, né, o homem falar assim, eu só fiz isso por culpa sua, né? Eu só fiz isso porque você me tirou do sério. Eu só fiz isso porque eu tô nervoso. Eu só fiz isso porque você é chata. Eu só fiz isso, enfim. Nunca é responsabilidade dele, né? É sempre uma questão lá na equipe, nossa. Do juizado, sempre que a gente vai atender mulheres vítimas e o companheiro ele é violento, principalmente quando ele faz uso excessivo de álcool, né? Uso abusivo de álcool, e ele se torna violento, as mulheres vítimas elas têm o seguinte discurso: ele é um bom homem, ele é um bom pai, ele é trabalhador, né? Ele não é bandido. O problema dele é quando ele bebe. E aí a gente pergunta para ela, mas ele bebe quando? Ele bebe todo dia. Todo dia. Todo dia. Quer dizer, não dá tempo para esse cara ser bom, né? Então, é um cara que precisa do atendimento especializado, precisa da reunião do AA, o pessoal do AA que eu tenho contato, aliás, pouca gente sabe, mas eu sou padrinho do AA, eu represento o AA em algumas reuniões sociais que tem, né, que o AA se fazer presente. Como os membros do AA são membros anônimos, eles escolhem alguém que não é do AA, não participa das reuniões ativamente, mas que pode representá-los. Então, eu sou muito parceiro do AA, e o AA tem um trabalho maravilhoso, né, primoroso, e que continua fazendo esse trabalho agora de forma online, coisa que nunca tinha acontecido em décadas de reuniões, né? O AA está presente em grande parte do mundo, né? E tem um trabalho belíssimo de recuperação e tudo mais. E a gente faz muito essa parceria no Juizado de Violência Doméstica com o AA. Esse homem ele precisa desse atendimento, ele precisa dessa escuta, ele precisa desse cuidado, que muitas vezes ele não se deu, né? E aí eu acho que é importante a gente esclarecer, apresentar isso, né, para a sociedade, que é possível. Quando você me chamou para a live, a primeira coisa que eu imaginei foi as pessoas pensando, mais uma live? Eu falei, não, mas é uma live de cunho social, é uma live que tem que ser apresentada, porque muitas mulheres continuam sendo vítimas, principalmente nesse período de quarentena, porque acreditam que o serviço de atendimento para a mulher vítima não está funcionando. E está. O serviço de atendimento à mulher vítima está funcionando, a delegacia da mulher está funcionando, o Disque 180 está funcionando, vocês podem acionar o serviço, né? Se conhece alguém que é vítima, ou se você é vítima, né? Se de repente esse vídeo chegou até você e você é vítima, acione os serviços.
acione a polícia, o 180, a Delegacia da Mulher, o Juizado de Violência Doméstica, o Ministério Público. Toda a rede de proteção está funcionando, continua funcionando, mesmo em período de quarentena. Isso é importante de destacar. Olha só, o Tafarel está perguntando aqui, Cris, se os homens machistas têm dificuldade de compreender a sua masculinidade frágil. E eu acho que, além da dificuldade, Tafarel, ele tem pavor, né? Ele tem pavor de aceitar essa fragilidade dele, porque ele foi, durante anos, né, ensinado que homem não é frágil, que o homem não tem sentimento, que o homem não pode expressar isso, porque se ele o faz, ele é bicha, ele é bichinha, então ele não pode ser bichinha, né? Exato. A fala que a gente ouve muito dos homens quando estão educando seus filhos é que deixa de ser mariquinha, deixa de ser mulherzinha, deixa de ser bichinha, né? O homem não chora nunca. E eu acho que não expressa. Fala, inclusive, Cíntia, tem a ver com a pergunta que a Maia, acho que a Maia Letícia, fez. A necessidade de se provar heterossexualidade é consequência da masculinidade tóxica? Né? E é isso que você está falando, né? Esse medo, esse receio de se expor, de se colocar, né? de tratar seus sentimentos. Uma vez, Cíntia, eu fui dar uma palestra sobre isso para um público, e aí o cara levantou muito incomodado e falou: eu jamais vou chorar, principalmente na frente da minha mulher. E aí eu tomei um susto, né? Porque eu não esperava essa reação, e eu falei: mas o porquê disso? Porque se eu chorar na frente dela, ela me larga no dia seguinte. Mas por que ela te largaria? Porque ela ia ver que eu não sou homem. Isso é um absurdo. E eu fiquei, né, assustado com isso e falei: o quanto que você deve sofrer por não conseguir chorar. E você vai morrer de ataque de miocárdio se você não botar isso para fora, cara. Né? Chora no banheiro, chora escondido, mas chora, coloca para fora isso. E é uma dificuldade muito grande para muitos homens chorar, né? De manifestar suas emoções. E aí, a gente já vai fechando aí para 1 hora de live. Já tem que encerrar. Começar a fechar, senão daqui a pouco o Instagram corta a gente. Quando eu estava assistindo a Máscara que Você Vive, eu me emocionei em um determinado momento, Cíntia. E aí eu estava conversando com os meus filhos, e aí virei meu rosto. Eu comecei a chorar e virei meu rosto. A Thaís, que é parceiraça, né, percebeu isso. E aí falou: olha, filho, como é difícil para o seu pai, mesmo com todo o conhecimento que ele tem, mesmo com todo o discurso que ele tem, mesmo com toda a fala que ele tem, ele ainda tem dificuldade de chorar na frente de vocês. Porque não é dado para o homem a liberdade e a permissão para chorar na frente dos filhos. E aí eu me voltei o rosto para eles e falei: é muito difícil para mim, com o conhecimento que eu tenho, com tudo que eu carrego, com todas as palestras que eu dou, ainda é muito difícil, filho. Eu ainda estou me libertando com tudo que eu tenho. E aí, Cíntia, a gente tem que olhar para esse cara que não tem esse estudo, que não tem esse conhecimento, que não tem essa habilidade. E a gente tem que ter essa compreensão. E eu não, mais uma vez... E é fruto de uma cultura, né? E é fruto de uma cultura. É fruto de uma cultura. A gente precisa dar esse espaço. Por isso que eu quero muito fazer esses círculos para a gente começar. Com certeza não é justificando, o Cristiano, e de forma alguma, mas pensar que as mulheres tiveram, ao longo de todo esse processo aí, né, uma mudança muito grande, os homens não conseguiram. Sim. Né, evoluir por conta da pressão da sociedade, de uma cultura patriarcal em que eles estão inseridos e que eles, de certa forma, são violentados também. Né? Ao longo da sua educação, do seu desenvolvimento, a ter que se inserir nesse padrão, nessa caixinha. E não pode usar nada além dessa caixinha. Sim. Né? A hora que os homens começarem a perceber que o machismo ele faz tanto mal para as mulheres quanto faz para os homens, a gente vai começar a caminhar diferente. A minha missão, e eu tomei isso como missão de verdade, é fazer esse despertamento com os homens. É fazer com que eles percebam que nós estamos nos matando na construção de um masculino extremamente tóxico, extremamente vil,
extremamente danoso para as mulheres e para nós, principalmente, né, para a família como um todo. Então a gente vai precisar dialogar, ampliar essas discussões, abrir esses círculos. E aí, para quem está, né, começando a se voltar para esse tema, eu acho que a máscara que você vive, que é um documentário americano, é maravilhoso. O Silêncio dos Homens é maravilhoso. Tem o livro O Machismo Invisível, também é uma linguagem simples e certeira, vai no que precisa ir. E se alguém tiver alguma dúvida e quiser Precisamos falar sobre os homens também, né? precisamos falar sobre os homens, ótima Acho que lembrança. depois a gente pode deixar Pode as deixar dicas de isso, a gente sugestões, né? coloca as postagens, a gente faz isso. Isso. Eu acho que a Então é gente, isso. antes que a gente caia, né? Antes que cortem a gente, obrigada por todo mundo, obrigada, Cris, por Valeu, gente, hoje. muito obrigado. Coraçõezinhos para vocês também, assim, Muitos coraçõezinhos. corações para Valeu vocês por terem demais. participado com a gente. Obrigada aos Obrigadão. E aí, se homens que vocês aqui tiverem algumas estiveram. perguntas que a gente não conseguiu responder na live, manda pra gente no direct, que a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês. É Tá bom? isso. Beijo, Tá bom? minha querida. Até a próxima. Beijo, obrigada. Vamos ver se eu sei sair daqui, que eu não sei se eu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ó, não sei. Tchau, gente. Mais.